Lançar! Elas são pequenas, Faz você ficar em pedacinhos. mas mortais. Com uma arma mais leve, esse soldado pode ter mais vantagem. Drones, mini-tanques e tecnologia de espionagem altamente confidencial. Menos com certeza é mais. Ser maior nem sempre é melhor. Ter uma arma mais leve pode ser a diferença entre a vida e a morte. Armas de pequeno porte. Agora em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. A evolução das armas segue duas tendências distintas. A busca pela criação de máquinas mortíferas maiores e mais potentes. E o que parece ser o oposto, o design de armas de fogo menores, mais leves e de maior mobilidade. Com o passar do tempo, a ideia é obter uma arma reunindo alcance, letalidade e precisão. Quando uma arma é desenvolvida, ela costuma ser pesada e grande. E o objetivo é ser muito potente. Mas para todas as categorias de armas, os engenheiros também trabalham para transformar o que é grande e volumoso em algo enxuto e maléfico. Portanto, rifles e fuzis ficaram menores. Metralhadoras ficaram menores. E para cada uma dessas armas pesadas, você tem o desenvolvimento de uma arma mais leve. Armas pequenas podem fazer coisas que armas maiores não fazem. Podem ser escondidas e levadas para mais longe com mais rapidez. Soldados com armas pequenas e leves podem levar mais suprimentos e munição. E com uma arma minúscula, espiões e criminosos podem sair impunes de assassinatos. Uma pistola pequenina desenvolvida no século XIX se tornou tão notória que introduziu uma era totalmente nova de armas de pequeno porte. A Derringer. Em 1865, uma Derringer, uma pistola de 15 centímetros tão pequena que cabe no bolso, foi usada para cometer um dos crimes mais chocantes da história americana. Todos nós conhecemos a história. Um ator exibicionista chamado John Wilkes Booth entrou furtivamente no camarote do presidente Abraham Lincoln no Teatro Ford e atirou na cabeça do presidente a queima-roupa. Mas por que Booth teve de se aproximar tanto de seu alvo? A Derringer, essa nova e pequenina pistola, não era precisa a longa distância. Espalharia balas por todo lado. As Derringers de hoje talvez se pareçam muito com as antigas, mas são bem diferentes por dentro. A Cobra Firearms, situada em Salt Lake City, fabrica cerca de 1.500 pequenas Derringers toda semana. O início de uma arma é aqui, isso vai dentro do cano. Em seguida fazemos as ranhuras. Essas ranhuras se chamam estrias, e é um dos avanços mais importantes no design desse tipo de arma. Pequenas estrias em espiral são talhadas dentro do cano. Durante sua trajetória, a bala passa por essas estrias e começa a girar. Quando ela deixa o cano, o giro continua, aumentando a estabilidade aerodinâmica e a precisão. Isso mantém a força centrífuga dessa bala, que segue numa direção só, em vez de ficar saltando no ar. Aplicado primeiramente em rifles, o uso de estrias passou para outras armas de fogo, tornando-as mais precisas frente a distâncias maiores. A Derringer que atingiu Lincoln tinha algumas estrias no cano, mas isso não foi suficiente para torná-la precisa a curta distância. As Derringers antigas também tinham um defeito: os canos eram mais largos que as balas. A pistola usada para matar Lincoln tinha um cano estriado calibre 44, mas a bala era calibre 41. Essa pequena diferença fez a bala dançar dentro do cano. Quando ocorreu o disparo, não se podia dizer em que direção a bala iria. Hoje, cada Derringer da Cobra tem o cano estriado e seu diâmetro é menor. Terminada a fase de estriamento, o cilindro é fundido no cano da arma. Agora temos o cano da nossa Derringer. Ele será acoplado à parte seguinte, elas seguirão todo o processo e teremos uma arma de fogo. Vamos começar com o importantíssimo orifício da trava. O cano e o corpo estão conectados ao orifício de trava. Isso permite que a arma abra e feche para ser municiada.
Depois, o orifício da trava é perfurado. Após o posicionamento da trava, o cano ficará preso ao corpo da arma. As Derringers são fabricadas desde 1852. Com o assassinato de Lincoln, elas se tornaram tão conhecidas que outros fabricantes começaram a copiar o design, mas com uma diferença muito sutil. Se você olhar para uma Derringer verdadeira, fabricada por Derringer, vai ver que o nome tem um R só. Mas houve tentativas de copiar as armas dele, mesmo na época em que as fabricava. E o nome era escrito com 2 R's. Henry Derringer continuou a fabricar armas até sua morte em 1868. Mas a marca Derringer, escrita com 2 R's, acabou se tornando um termo genérico para qualquer pistola pequena ou de 2 projéteis. Outra grande diferença entre as Derringers do século XIX e as de hoje é a ênfase em segurança. A empresa Cobra se esforça para fabricar armas o mais seguras possível. Esse dispositivo de segurança que agregamos previne o que chamamos de disparo acidental. Se a arma está municiada e cai no chão e o cão é atingido, ela não vai disparar. 28 peças fabricadas individualmente entram na composição de cada Derringer da Cobra. Quando a peça está montada, a arma é testada. Queremos testar cada uma das armas antes de sair da fábrica, para que o usuário final tenha segurança. Pesando menos de 450 gramas e carregada com munição de calibre 22, essa Derringer virgem está pronta para sua estreia. Acertei. Desde o início, essa pequena Derringer agradou inúmeros portadores de arma. Jogadores podiam facilmente escondê-la na manga, e ela se tornou uma queridinha das mulheres que buscam proteção extra. O uso mais comum teria sido entre as prostitutas que talvez precisassem se defender contra abordagens indesejadas. A Derringer continuou popular. Porém, com o crescente avanço da tecnologia, pequenas armas curtas foram ficando cada vez menores e mais baratas. E não é surpresa que criminosos e gangsters as tenham adotado, inspirando um nome para sua arma preferida, especial de sábado à noite. Essa era a arma com a qual você saía no sábado à noite. Caso alguma coisa acontecesse e fosse necessário, era uma peça fácil de ser descartada. Especial de sábado à noite é um rótulo dado a todo um grupo de armas curtas pequenas e baratas, fáceis para criminosos descartarem antes de serem encontrados pela polícia. Com quase uma década de experiência no combate ao crime, George Wonderlick já viu um bocado de especiais de sábado à noite. A Astra 25 é uma dessas especiais de sábado à noite que ganhou uma certa notoriedade. É bem fácil de esconder, dá para esconder na mão e é fininha como uma carteira. Esta era a arma da vez. Na primeira metade do século XX, a violência dos gangsters explodiu nos Estados Unidos. Mais gangsters significava mais armas nas ruas, e quanto menor, melhor. Para um criminoso, a ocultação é de vital importância porque permite que você se aproxime e se afaste do local do crime sem realmente ser notado. Uma arma pequena e escondida tem a vantagem do elemento surpresa. Uma outra especial de sábado à noite, o ROM RG-14. Quase tirou a vida de um outro comandante em chefe. Um dos usos mais famosos de uma especial de sábado à noite foi o atentado à vida do presidente Reagan. E o que vemos aqui é um revólver calibre 22 muito pequeno e muito barato que quase derruba o presidente dos Estados Unidos. À medida que as pistolas em miniatura predominavam cada vez mais, as autoridades passaram a controlá-las. A especial de sábado à noite foi, na verdade, proibida de ser importada ou de ser fabricada aqui nos Estados Unidos. O governo foi obrigado a retirar essas armas de fogo minúsculas e baratas das ruas, mas era preciso mais do que uma nova lei para deter a criminalidade. Armas pequenas são uma vantagem para os criminosos, porque podem escondê-las no bolso, na manga ou na palma da mão. A cada ano, dezenas de milhares de armas curtas são usadas em crimes como assaltos e assassinatos. Mas, felizmente para a polícia e para todos nós, uma pequena pistola ajudou a nivelar o cenário. Como se dizia no Velho Oeste, não foi Deus que fez os homens iguais, foi o Coronel Colt. O revólver de bolso do fabricante de armas Samuel Colt deu à polícia algo que não existia: uma pistola passível de ser escondida. Agora podemos pegar esse revólver e colocá-lo no bolso. Está totalmente oculto, está à mão, é leve e dá vários tiros. A Colt de bolso foi o primeiro revólver confiável e de precisão, tanto que passou a ser adotado pela polícia.
O segredo? A superioridade do design das técnicas de fabricação. Foi uma das primeiras armas do país que realmente usou peças intercambiáveis e maquinário de alto nível de precisão na fabricação. O desenvolvimento da Colt de bolso desencadeou o surgimento de uma variedade de pistolas novas e cada vez menores, e acabou abrindo caminho para um novo estilo de atuação policial, a segunda arma de fogo escondida. Pode levá-lo num coldre no tornozelo ou num bolso, mas costuma ficar escondido num lugar de acesso fácil, mas não óbvio. Chamada pelos policiais de peça de reserva ou último recurso de defesa, ela deixa os bandidos na dúvida. Um criminoso vai saber que em algum ponto do corpo daquele policial tem uma arma de reserva, mas não sabe onde está. Portanto, não pode tomar medidas para evitar seu uso. Armas de reserva costumam ser bem pequenas. Costumam ter menos de 15 centímetros de comprimento. Mas quando um policial quer algo minúsculo, ele ou ela pode recorrer a calibre 22 cano curto. O mini revólver calibre 22 cano curto é a arma de fogo de menor tamanho fabricada atualmente. Essa arma minúscula tem só 10 centímetros de comprimento e pesa apenas 113 gramas. Pode ser escondida quase que em qualquer lugar do corpo, até onde você jamais pensaria esconder outras armas. Claro que os criminosos também portam armas de reserva. Os policiais devem estar atentos por pequenas armas escondidas. Você deve ser minucioso quando revistar um prisioneiro. Também tem que prestar atenção onde eles levam as mãos. Nunca se sabe quando podem pegar uma arma. O cano curto calibre 22 é a arma de menor tamanho que um policial talvez porte. Porém, há algo de menor tamanho ainda, a pistola Pinfire miniatura. Com menos de 5 centímetros de comprimento, essas mini-armas são a paixão dos colecionadores. O segredo que faz as Pinfire tão pequena está na munição. A Pinfire permite que a munição seja quase que insanamente pequena. Estamos falando de um tamanho total de 2 milímetros. Avanços no setor de munição também serviram de base para armas de tamanho reduzido, tendo a munição evoluído dos sistemas de pederneiras com varetas para cartuchos metálicos autossuficientes. As pistolas, rifles e fuzis puderam ficar menores também. A Pinfire miniatura atira de verdade. Mas essa arma dispara chamas e cartuchos brancos em vez de balas. Àquela altura não se falava em arma de fogo. Na verdade, se falava de um brinquedo ou uma miniatura. Pistolas não são as únicas armas com modelos em miniatura. Até as metralhadoras ficaram menores. Quando as equipes da SWAT querem uma arma com poder de fogo devastador, elas recorrem a essas mini metralhadoras. A P90. Desenvolvida pelo fabricante FN Herstal. Preparar! Preparado! A P90 compacta tem menos de 60 centímetros de comprimento e pesa menos de 3 quilos. Os usuários adoram seu design pequeno e ergonômico, além de sua versatilidade em ambientes pequenos. Durante os nossos treinamentos, nós trabalhamos para atirar estando bem próximos uns dos outros. Muitas vezes, nesse tipo de combate, você está muito perto do seu colega. É preciso simular essa prática da vida real. O comandante da SWAT, Rick Thomas, costuma enfrentar situações ameaçadoras em espaços muito apertados. A P90 é arredondada, tem contornos arredondados. Ela não fica presa nas fivelas, não fica presa no equipamento. Ela impede que você seja rasgado ou fique sem ação. Para criar a P90 compacta, os engenheiros da FN Herstal adotaram o design Bullpup. Esse design é o seguinte, o mesmo comprimento do cano e caixa da culatra. Colocando na parte traseira da coronha, você tem a mesma eficiência e a mesma precisão numa carcaça mais curta e mais leve. Nas armas comuns, o cano e a caixa da culatra ficam na frente do gatilho. Na Bullpup, a ação ocorre na parte traseira da arma, atrás do gatilho. Isso permite que o cano fique longe, na coronha, reduzindo o comprimento total da arma. Diferente da submetralhadora compacta, que usa munição de pistola de 9 mm, a P90 dispara um projétil mais preciso de 5,7 mm, capaz de perfurar o colete à prova de balas. A munição disparada da P90 foi projetada para rolar sob impacto.
O projétil entra no tecido mole e percorre 2,5 e 5 centímetros. A parte da frente do projétil começa a desacelerar. Como está girando, você tem um ferimento permanente daqui até aqui, com o bico do projétil de frente para o orifício de entrada e se acomodando 20 centímetros corpo adentro. Além disso, a P90 dispara rápido, descarrega 50 projéteis em menos de 4 segundos. São projéteis extremamente controláveis. Tudo fica no alvo, no suspeito. Não faz sujeira no local. As metralhadoras são projetadas para efetuar disparos potentes, contínuos, em alta velocidade. As primeiras versões desenvolvidas na década de 60 eram grandes e potentes, sim, mas de difícil mobilidade. Estava mais para arma defensiva porque não tinha mobilidade. Não podiam ir em frente com ela. Essas máquinas imensamente mortíferas eram colocadas em posições-chave para a defesa de território. Mas em pouco tempo, os projetistas desenvolveram uma versão menor. O Browning automático, em seu formato original, pesava menos de 7,3 kg. Tinha um magazine com 20 projéteis e um soldado podia facilmente ir em frente com essa arma totalmente automática. O Browning revolucionou o combate armado. Em vez de ficar para trás, a metralhadora podia agora ser ofensiva. Na verdade, ela é usada para ajudar a tomar as posições inimigas. Essa transição oferece uma segunda geração no desenvolvimento da metralhadora. A P90 de hoje é o auge de mais de 100 anos de tecnologia de metralhadoras, fornecendo o máximo poder de fogo num design compacto e portátil. Sua vantagem é a situação de combate em local pequeno. Você tem um magazine com 50 projéteis de alta capacidade, disparando em alta velocidade, e isso te dá a chance de colocar força letal num alvo a curtíssima distância. Durante séculos, o fuzil tem sido a principal arma dos combatentes. Ele pode não ser pequeno, mas seu alcance, precisão e poder de fogo tornaram-se crucial para o sucesso em combate. Porém, à medida que os estilos de batalha se desenvolveram, desde disparos em fileiras organizadas até o estilo de guerrilha, esconder, atirar e se deslocar, o fuzil também se tornou menor. Hoje, as forças americanas dependem do fuzil de assalto compacto e transportável. A versão atual é a menor e a mais leve já desenvolvida. O M4. O fuzil de assalto M4 é quase 20% menor do que seu antecessor. Hoje estou portando uma Carbine M4. É operada a gás, uma arma semiautomática, refrigerada a ar e dispara um projétil de 5,56 milímetros, do disparador semi ou do triplo. Hoje, em Fort Benning, Geórgia, o sargento Inkenbrandt e seu esquadrão estão aprendendo a operar esse fuzil de assalto de 76 centímetros, que pesa 3 quilos. Com ele, eu posso entrar e sair de veículos com mais rapidez, mais eficiência. Você pode entrar e evacuar locais muito mais rápido. Caminho livre! Nos últimos 150 anos, os avanços da engenharia e da tecnologia ajudaram a reduzir o tamanho do fuzil, desde o longo e volumoso mosquete, até chegar ao M4. Na Primeira Guerra Mundial havia incríveis rifles de ferrolho, que disparavam bem rápido e eram bem precisos, mas não tinham esse poder de fogo fulminante que um fuzil de combate semiautomático ou um fuzil de assalto totalmente automático. O antecessor do M4 que mudou o jogo foi o fuzil M1 semiautomático da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, as tropas não tinham que recarregar manualmente seus fuzis após cada tiro. O M1 deu origem a um novo estilo de combate: atirar e fazer manobras. Fuzis de combate com tiros rápidos e de precisão permitiam que metade do grupo disparasse fogo inibidor, enquanto o resto podia seguir em frente, passando de uma posição com cobertura para outra. O M1, o primeiro fuzil semiautomático que um único combatente podia levar em campanha. Quando a arma dispara, os gases expansores do projétil são direcionados para um cilindro, onde encontram um pistão e um êmbolo. O gás empurra o êmbolo para a parte de trás. Isso faz girar o ferrolho e ejetar o cartucho deflagrado, enquanto munição nova entra na câmara. Com o sucesso do M1, todas as tropas receberam fuzis semi ou totalmente automáticos. Na década de 60, surgiu uma versão ainda mais leve e menor: o M16. O M16 é muito mais leve do que tudo que já tínhamos visto. O cartucho foi reduzido de calibre 30 para calibre 22. Os homens podem ir mais longe e mais rápido com as armas que portam.
O M-16 permitiu que as tropas se movessem mais rápido pelas selvas do Vietnã. O M4 de hoje, usado pela primeira vez em 94, é 25,4 centímetros mais curto e 680 gramas mais leve que o M-16. Eu prefiro o M4 porque é menor e mais leve que a maioria que existe por aí. É uma arma mais eficaz quando se trata de evacuar locais em ambientes urbanos. Sua precisão é de até 500 metros. É uma grande arma no geral. À medida que as condições de combate vão mudando, o fuzil de assalto continua evoluindo. Avanços em munição tipo caseless e a introdução de metais leves como o titânio e o scandium podem reduzir o tamanho do fuzil de assalto ainda mais. Lançar! Mas quando os combatentes precisam de algo ainda menor e mais potente, podem recorrer a esta bomba miniatura. A M67. Caminho livre! Tem só 10 centímetros de comprimento e pesa menos de 450 gramas. Mas a granada de fragmentação M67 de hoje cobre um raio de ação de 5 metros. E causa ferimentos graves até 15 de distância. Com essa granada, os combatentes têm uma bomba pequena o suficiente para ser lançada. As granadas são capazes de fazer coisas que nenhuma outra arma faz. Como elas explodem em todas as direções, é possível atingir o inimigo 360 graus ao redor do artefato. Além disso, as granadas fazem coisas que as bombas maiores não podem fazer. Como são tão pequenas, um soldado pode levar vários exemplares com ele. E enquanto bombas maiores devem ser lançadas de aviões, a granada precisa apenas de um combatente treinado. A primeira coisa a fazer é tirar a granada do colete. O uso dessa bomba de mão em combate tem sua cota de riscos. Por isso, a M67 foi criada com 3 dispositivos de segurança, para evitar que seja detonada acidentalmente. O anel metálico ou pino, juntamente com um clipe de segurança, mantém a isca em posição. Agora você vai inserir um dedo. Ou o dedo indicador, ou o dedo médio. Inserir um desses dedos e depois é só destravar. O gatilho da granada de mão é a alavanca. Uma vez arremessada, um dispositivo atinge o percussor acionando a espoleta, iniciando uma contagem. Uns 5 segundos depois, a granada explode. As granadas de mão existem há séculos. E, assim como a maioria das armas, tiveram seu tamanho reduzido. Os chineses criaram a primeira versão mais de 1000 anos atrás. No século VIII, os gregos e romanos colocavam fogo grego, um líquido altamente inflamável dentro de frascos de pedra e de cerâmica. Quando lançados, esses frascos explodiam e o líquido queimava tudo que tocasse. Nem a água apagava as chamas. Embora extremamente eficazes, as granadas só foram adotadas com as batalhas de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Numa batalha de trincheira em trincheira, a granada fazia sentido porque ela pode ser lançada de uma posição com cobertura para uma outra posição com cobertura. Tem força explosiva e fragmentos suficientes para incapacitar ou matar um inimigo. O aperfeiçoamento das granadas continua. As armas se tornaram menores e mais potentes, mas há um perigo inerente. O problema com as granadas de mão é que geralmente vão espalhar fragmentos por um raio maior do que um soldado poderia lançar. Treinar combatentes de hoje com granadas de fragmentação M67 é um negócio sério. Os instrutores cobrem todos os cenários possíveis. Vamos repassar coisas que já ocorreram, talvez ocorram ou poderiam ocorrer enquanto estão nessa posição. O sargento vai dizer... Preparar para lançar? Preparar para lançar? Não. Preparar para lançar? Não. Que houve com o soldado que lançaria a granada? Ficou imóvel. Ficou imóvel. Se isso ocorrer no seu espaço, o sargento vai fazer 2 pontos de contato com a granada de mão. Afastar o braço, o outro braço, botá-lo de joelhos e motivá-lo. Ele vai cantar, conversar com ele, dizer algo que precisa ouvir. Agora quando o soldado estiver preparado para lançar, isso. Ele será levantado. E o treinamento continua. Ficar imóvel no local de lançamento é apenas um dos problemas que os instrutores têm com os recrutas. O sargento vai se manifestar. Lançar! Senhores, o que acabou de acontecer? Soltou o braço, guia! Ele soltou o braço, tentou ajoelhar enquanto lançava a granada. Se isso ocorrer, o sargento vai se manifestar. Granada no ponto de lançamento. Ele então vai fazer 2 pontos de contato, retirar você do local e os 2 vão pro chão, soldado e sargento. Isso é para garantir a sua segurança e para ele te proteger nessa hora. Se tudo estiver em ordem, o sargento vai se manifestar. Lançar! Bum! Uma das melhores situações para o uso da granada de mão é a evacuação de um local.
Estar num ponto onde você não pode ver o local todo, mas sabe que tem um inimigo ali. A granada de fragmentação vai explodir tudo que houver ali. Milhares e milhares de pedacinhos. É nisso que ela transforma você. Os estilhaços vão te atingir. Enquanto a M67 é a granada de uso mais conhecido, outros tipos, como a granada incendiária, são extremamente eficazes. Uma granada incendiária não é para matar soldados inimigos, é para destruir equipamentos. Ela cria uma grande quantidade de energia química e calor e basicamente funde as peças de metal, inutilizando o equipamento. Um outro tipo de granada não é usado para destruir, mas para obstruir. Granadas de fumaça podem ser importantíssimas quando você quer avançar posição. Ela permite que você faça atrás da fumaça tudo o que precisa fazer sem ser visto pelo adversário. A atuação de snipers é preocupante no Iraque e no Afeganistão. Se detectou um sniper e tiver que atravessar uma área perigosa como uma estrada ou um riacho, a granada de fumaça é a obstrução perfeita para você atravessar uma área perigosa. Lançar! O que eu mais gosto na granada de mão M67 é o fato de poder causar mais vítimas mais rápido do que com a minha arma pessoal. Não dá para comparar com o poder de fogo que você tem com uma granada de mão. A busca pela compactação não se limita apenas às armas de fogo manuais. Uma das maiores e piores armas militares também está diminuindo de tamanho. Na Howie & Howie Technologies em Waterboro, Maine, os irmãos Mike e Jeff constroem veículos blindados de alta tecnologia e o modelo levou a compactação a um nível totalmente novo. O Texugo. Você só vai saber de verdade o que é ser visitado pelo Texugo quando ele atravessar sua parede. Com certeza você não quer que isso aconteça. Não. Criado para a SWAT e forças especiais, o Texugo é um veículo para todo tipo de solo para uma pessoa só e foi criado para romper prédios e outros locais fortificados. Atualmente é o menor tanque do planeta para uma pessoa só. O mais peculiar sobre o Texugo é ele ser super pequeno. Como ele tem só 21 centímetros de largura, ele passa por uma porta. Esse foi um enorme desafio de engenharia pra gente. Construir um tanque que fosse menor que uma pessoa, onde coubesse uma pessoa só. Ser de tamanho pequeno torna o Texugo incrivelmente móvel. E seu revestimento externo pode repelir projéteis de grande calibre. O formato da parte dianteira do Texugo é crucial para seu sucesso em campo. Quanto mais em ângulo esse veículo estiver em relação à pessoa que está atirando, melhor será a deflexão das balas. Aqui temos uma munição pesada, calibre 50, que quase o perfurou antes de ricochetear. Isto é de um AK-47. Essa munição é muito potente, munição de arma curta, não arranha nem a pintura. Ele não é só resistente ao disparo de um fuzil. O Texugo pode resistir à ação de alguns explosivos também. Eu não sei direito qual o tamanho do explosivo que essa coisa aguenta, mas fez essa coisa subir uns 2,5 metros e só tinha cerca de 25 G no interior, ou seja, o cara sobreviveu. Invadir paredes sem ser convidado é a especialidade do Texugo. Ele foi usado para romper paredes de blocos de concreto e reforçadas com barras de ferro. Caso tenha uma emergência ou aconteça alguma coisa, não queremos que o Texugo contorne e procure uma porta. Ele pode atravessar uma parede. Dar vida ao Texugo não foi fácil. Cortar a blindagem foi uma empreitada gigantesca. Uma das coisas mais difíceis com o Texugo é como cortar o material. É muito resistente. Olha só isso. A resposta? Usar jato de água. Com 4,22 mil quilos de pressão por centímetro quadrado, o cortador a jato de água pode romper o aço e o granito. Na engenharia, você só sabe como vai terminar quando chegar no final. Então é por isso que fizemos protótipos e testamos de novo. No final das contas, se fizermos um bom trabalho, temos um veículo que realmente consegue sobreviver. O mini-tanque não termina com o Texugo. Os robôs no momento são importantes para os militares. Queremos reduzir o número de vítimas que estamos tendo no exterior e trazer nossos soldados para casa. A tecnologia atual de um tanque do tamanho de uma pessoa vai nos levar à tecnologia do amanhã de um robô muito pequeno que ainda pode executar essa missão, ou seja, retirar o ser humano de ambientes perigosos. Voar atrás das linhas inimigas para obter informações é um negócio arriscado. Por isso, a Força Aérea desenvolveu um pequeno veículo aéreo não tripulado nos anos 90. O Predador. Com apenas 6 metros e 22 centímetros de comprimento e envergadura de 15 metros, é manipulado à distância e pode ficar no ar por 40 horas.
Armado com 2 mísseis Hellfire, o poder de fogo desse UAV pode destruir tanques ou estourar bunkers. Porém, para o combate no fronte de hoje, o Predador não é prático. Diante de um inimigo que plantou bombas caseiras ou espalhou snipers pelos telhados, as tropas agora têm suas próprias versões, que podem ser levadas na mochila e lançadas manualmente. O UAV. O cérebro por trás dessa nova geração de UAVs é a equipe de AeroVironment no sul da Califórnia. Esses sistemas aéreos não tripulados são instrumentais para o modo como nossos combatentes operam. Eles fornecem informação vital dentro de um período crítico de tempo, capacitando os combatentes a fazer o necessário para executar a missão. A AeroVironment tem 3 pequenos UAVs em produção, cada um deles com diferentes capacidades. Se precisarem manter cobertura contínua de uma área durante um determinado período, talvez queiram usar o sistema Puma, que pode voar durante 2 horas. O Puma é o maior dos 3. Tem envergadura de 2,43 metros e pesa cerca de 5,9 kg. O que também distingue o Puma é uma câmera giratória que pode travar num alvo e manter constante vigilância. Esse modelo pode voar em linha reta e manter a câmera focada num determinado alvo, e isso garante que se possa fazer o trabalho com eficiência. Nós podemos ver claramente que ele tem uma arma no chão, tem uma pá na mão e parece estar cavando um buraco. Nós obtivemos um excelente feedback do campo, onde os soldados estão conseguindo informações assim como nós aqui. Quando as tropas precisarem de um UAV menor ou até com mais mobilidade, podem recorrer ao Corvo. O Corvo é o aeromodelo não tripulado mais popular do mundo hoje. Já enviamos mais de 15 mil desses pequenos aviões para clientes em todo o mundo. O Corvo é mais ocultável do que o Puma, mas só pode ficar voando por 90 minutos. O Vespa, o menor UAV da AeroVironment, tem quase o mesmo tamanho de um aeromodelo por controle remoto. Menos, com certeza, é mais para nossos clientes militares. O Vespa é o menor sistema aéreo não tripulado do mundo hoje. Pesa cerca de 450 gramas, voa por cerca de 45 minutos e pode ser guardado dentro da mochila. Você lança ele no ar e ele sai voando. O tamanho reduzido do Vespa, assim como seu motor elétrico silencioso, é quase não detectável do solo. Aeronaves pequenas, dissimuladas e não tripuladas são as ferramentas perfeitas para as tropas que enfrentam snipers. Quando souberem onde o inimigo se esconde, podem baixar o cão. No chão! Arma no chão! De bruços! Revista. Eles são usados por combatentes no fronte, têm que ser pequenos. Eles têm que ser leves. Esses mini UAVs também têm que ser resistentes. Existem casos em que insurgentes realmente atingiram essa aeronave e furaram uma asa. Mas quando o recolheram, bastou pegar uma fita adesiva reforçada, juntar as partes e mandá-lo de volta para o ar. Porém, o maior desgaste pode ocorrer na aterrissagem. Por isso, os UAVs são feitos para desmontar com o impacto. Kevlar é o material que nós usamos para garantir a dureza e a leveza dessa arma. Quando você vê o tipo de desgaste que sofre em campo, entende por que precisamos garantir que seja muito, muito durável. Mas as partes não se quebram. As tropas podem remontá-las. A AeroVironment tem mais um UAV em desenvolvimento que apresenta poder de fogo próprio. Nós também desenvolvemos um tipo de sistema totalmente novo, que, na verdade, está mais para munição do que para veículo. É o que nós chamamos de canivete. Esse pequeno canivete é disparado de um tubo lançador em solo. À medida que o avião se aproxima do alvo, o explosivo a bordo é armado. O canivete, então, se dirige para o alvo e explode. Ele atinge o alvo e elimina uma ameaça. Enquanto o canivete leva uma matriz de choque pequena e precisa, o objetivo de uma bomba nuclear é provocar o máximo de destruição possível. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética competiam na construção de bombas e mísseis ainda maiores. Armas capazes de dizimar cidades inteiras. Mas nós também pensamos pequeno. Nas décadas de 50 e 60, uma invasão soviética do que na época era a Alemanha Ocidental parecia bem possível. Os Estados Unidos queriam uma arma que conseguisse deter os soviéticos. Por isso criaram bombas nucleares em miniatura.
o Davy Crockett. A indústria militar americana, na década de 1950, desenvolveu um rifle atômico sem recuo, uma espécie de bazuca atômica. Foi apelidado de David Crockett. Quando você começa a miniaturizar armas atômicas, elas passam a ser táticas. Podem sim ser usadas pela primeira vez no campo de batalha, e isso muda totalmente a equação. O Davy Crockett portava a mais leve ogiva nuclear conhecida, a W-54. Com 28 centímetros de diâmetro e pesando 23 quilos, a W-54 era pequena e leve o suficiente para ser transportada por um homem. Tinha um tripé, você podia baixá-la ou disparar ali do Jeep mesmo. O alcance da Davy Crockett era pouco mais de 3 quilômetros. E, portanto, dependendo da potência da ogiva e da direção do vento, os operadores podiam estar em perigo. Com as ogivas explosivas mais potentes que foram usadas no Davy Crockett, há mesmo a possibilidade de que o alcance da zona letal seja maior do que o alcance efetivo da arma, tornando-a uma arma de último recurso. A Davy Crockett foi testada várias vezes, mas jamais usada em combate. No final das contas, essa arma foi encostada e retirada de circulação em 1971. Vimos como os avanços tecnológicos tornaram as armas menores, mais manipuláveis, sem deixarem de ser letais. Essas pequenas ferramentas tornam a batalha mais eficaz, tanto para os mocinhos quanto para os bandidos. Porém, um outro e mais secreto grupo de usuários de armas conta com miniaturas para sobreviver: os espiões. Quando começamos a entrar no universo dos espiões, estamos falando de armas miniaturizadas incomuns, o tipo de arma que faz nosso queixo cair. Maço de cigarro, porta-batom, até canetas já foram transformadas em armas de fogo. O universo da inteligência é incrivelmente criativo quando o assunto é armas de pequeno porte. Um dos casos mais interessantes foi um guarda-chuva usado para disparar um dardo venenoso. Em 1978, o dissidente búlgaro Georgi Markov foi morto após ser atingido na perna por um dardo contendo ricina. Eles descobriram o ocorrido durante a autópsia. Quase tudo pode ser disfarçado. É realmente incrível. Os espiões talvez tenham um arsenal de armas secretas, mas eles não estão sozinhos. Irv Miller e sua esposa Laura desenvolvem armas pequeninas de autodefesa para civis, policiais e carcereiros. Em algum ponto da vida, a pessoa fica com medo. E ter alguma arma para autodefesa com você é uma boa ideia. Irv comprou sua primeira arma paralisante mais de 20 anos atrás e imediatamente se apaixonou por armas menos letais e de pequeno porte. Nem toda situação pede uma arma letal. Ações letais são literalmente de vida e morte. Um dos campeões de venda da Irv é o bastão Kubotan. Essa pequena arma de impacto abriga um poder de ataque em menos de 15,2 centímetros de alumínio ou plástico. O que a torna tão eficaz é que há pontos de pressão no corpo todo. Entender os vários pontos de pressão do corpo é vital para se dominar o Kubotan. Você pega um objeto duro como o Kubotan e pressiona em qualquer ponto ao redor do pulso e aperta do outro lado com os polegares e terá total controle sobre a pessoa. Com centenas de aplicações, o Kubotan pode ser usado em quase todas as situações. Alguém chega por trás de você e te agarra. Você pressiona o Kubotan na região do cotovelo da pessoa e depois agarra o pulso dela. É um dos muitos pontos de pressão. Quando ela pressiona, minhas mãos a soltam. Não importa o tamanho do cara, se ele te agarrar, você põe um desses entre as juntas, puxa a mão dele, ele vai te soltar e vai cair. A princípio, o chaveirinho parece inofensivo. Até bonitinho. Mas bastou apertá-lo e ele vira uma devastadora arma de autodefesa. Outra arma que vendemos para ambientes pequenos são as stun guns. Essas armas emitem um choque elétrico paralisante. Os agentes da lei já usam isso há décadas. E mais recentemente ficou acessível ao público em geral. Uma stun gun funciona com bateria comum de 3 ou 9 volts. A energia percorre um conjunto de capacitores que produzem uma corrente de alta voltagem entre 100 mil e mais de 1 milhão de volts. O forte choque elétrico interrompe os sinais cerebrais emitidos para os músculos voluntários, paralisando-os. Os efeitos chegam a durar vários minutos. As armas de eletrochoque são comercializadas em vários formatos e tamanhos. Este modelo imita um celular.
Todo mundo carrega um celular, mas este aqui tem uma luz de LED que vem a calhar. Mas o mais importante é ser uma stun gun. O que é ótimo nessas stun guns é que são pequenas, compactas, fáceis de esconder e têm grande potencial de ataque. As stun guns são tidas como armas de curto alcance. Caso precise de uma arma pequena, mas de maior alcance, pode recorrer a uma lata de spray pimenta. O que é o spray de pimenta? É uma mistura de pimentas fortes com alguns outros componentes que obrigam o corpo a fazer coisas involuntariamente. Os olhos se fecham, os pulmões parecem que vão se fechar, as vias aéreas e as mucosas começam a inchar e a pessoa para na hora de brigar. A pimenta usada no spray fabricado por Irv está na marca de 2 milhões de unidades de pungência da escala de Scoville, ou seja, 400 vezes mais forte do que a pimenta jalapeno. Só que Irv vende um spray de pimenta ainda mais potente. Chamamos de Operação Tática Especial Black Label e é indicada para situações mais graves. Já temos um spray de pimenta realmente horrível para começar. E aí agrega 2% de gás lacrimogênio. Combinado com pimenta, isso é perfeito para um desmonte respiratório. As equipes táticas podem alvejar com Black Label e com certeza incapacitar alguém em pouco mais de 1 segundo. Trabalhando com policiais e civis, Irv acredita que usar menor força letal é o primeiro passo em qualquer confronto físico. Ninguém quer tirar uma vida e, na maioria das situações, se você sacar e usar o spray de pimenta primeiro, a coisa fica feia rápido. Você usa o spray e saca sua arma. É assim que funciona. Das ruas da cidade aos campos de batalha. Enquanto as armas ficam mais potentes, a engenhosidade reduz o tamanho delas. Fazer arma grande é fácil. O difícil é tentar fazer algo que funcione para que um soldado possa levá-la para a batalha. Caminho livre. Seja para autodefesa contra um único desafeto, ou numa guerra de grande escala contra um exército de inimigos, as armas de pequeno porte ocupam um grande lugar nos arsenais de hoje. Lançar!